Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias na região de São José do Rio Preto, com quase 100 mil inscritos. E muito obrigado a todos vocês também que acompanham o nosso perfil lá no Instagram. Nos últimos 90 dias, quase 25 milhões de visualizações. Muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui o nosso trabalho. E hoje comigo aqui um programa muito especial. Eu recebo o advogado, o Stefano Cossenza, ele que está muito atuante. Recentemente também foi homenageado na Câmara de Rio Preto, um jovem, mas olha, que parece ter uma atuação de veterano na advocacia aqui de Rio Preto. Muito obrigado pela sua presença, viu, Stefano? Obrigado, Rodrigo, pelo convite. E eu fico muito feliz porque o Rodrigo eu acompanho desde quando eu era adolescente, formando, desde a época do Diário da Região, que eu lembro das matérias do Rodrigo Lima, que eu li o jornal, principalmente quando eu ia na casa do meu avô. Então, assim, um respeito muito grande, e ver hoje a gente poder estar aqui, poder participar desse momento, para mim é um reconhecimento, Rodrigo, profissional, e antes de profissional, pessoal mesmo, assim, eu fico muito contente com isso. Sim, eu agradeço você de ter encontrado um tempinho na sua agenda, que eu sei que não é fácil. Estamos gravando uma sexta-feira, finalzinho de tarde em Rio Preto, uma tarde típica de sexta, né? E isso aqui mesmo. Na cidade, já entrando quase final de semana, Dia dos Pais. Você já é papai também, né? Eu sou papai da panqueca e do espinafre. São dois gatinhos que nós temos, que são os nossos xodós ali. Tá certo. Ô Stefano, eu queria começar com você. Qual que é a sua área de atuação? Me chamou muito a atenção, pessoal, você que também está acompanhando aqui, dá uma olhadinha nos vídeos, nas redes sociais do Dr. Stefano, você vai ver que bacana que é as suas gravações. Qual é a sua atividade, sua especialidade? Rodrigo, hoje a gente atua na gestão e no acolhimento do profissional da saúde. Então, eu brinco que a nossa área de atuação não é o direito médico ou o direito odontológico, e sim a defesa do profissional da saúde. Que hoje todo mundo quer atacar esse profissional, todo mundo maltrata o profissional da saúde, todo mundo agride, às vezes não é nem por mal, mas acaba fazendo isso. Então o nosso escritório se especializou na defesa do profissional da saúde. É um nicho de mercado. Isso. Que a gente acompanha o dia a dia. Por exemplo, na Central de Flagrante, vira e mexe, tem agressão a médicos, né? E nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, nas unidades básicas de saúde, e assim, a gente vê que é um pessoal que a culpa é do médico porque demorou para atender. Não é bem assim, né, doutor? Uma coisa que eu falo, primeiro a gente tem que ver o paciente já está fragilizado, ele já está num momento que ele precisa de cuidado e de atenção. Aí ele chega no pronto atendimento, não importa se é rede pública, se é rede particular, ele chega lá, tem fila. Às vezes tem um surto de dengue, tem alguma epidemia aí na cidade, e esse paciente está fragilizado. Em quem que ele vai brigar? Primeiro, a gente tem uma conscientização. Você dá pulseira laranja, você dá pulseira vermelha, você dá pulseira verde, o paciente não sabe por que ele está saindo da triagem com aquela qualificação. E aí ele começa a demorar 30, 40, uma hora e meia, 2 horas, ele acha que a culpa é do médico. E na hora que ele vai ser atendido, ele já começa a brigar. Aí ele bate no médico, bate na técnica de enfermagem, na enfermeira ou na pessoa que está atendendo. O nosso trabalho é conscientizar, mas também defender o profissional, não só da agressão. Por quê?
esse médico ele já chega ali, ele já está fragilizado, o paciente fragilizado, e aí começa a ter aquele embate. Depois o paciente acredita que ele não foi bem atendido. Aí ele vai fazer um boletim de ocorrência contra o médico quando não tem agressão. Ele processa o médico. Então, o nosso papel é defender esse profissional. E a defesa não é só processual, você tem várias outras coisas que dá para você fazer, como a própria conscientização. Sim. Doutor, e são muitos casos em Rio Preto? Você atende só Rio Preto, região, Brasil? Porque é tão especializado, uma coisa tão específica, que não sei se tem muita gente fazendo isso, né? Tem crescido muito. Tem, né? Tem. Só que a gente... Por causa da demanda, Por causa da demanda. A gente não consegue... Infelizmente, né? Infelizmente. A violência... Não só a violência, como as ações contra os médicos. Então, ação de erro médico, de erro odontológico, contra os instrumentadores também. Então, isso tem aumentado muito. E só para você ter uma ideia, esse mês a gente chegou a fazer 12 defesas em um mês. Teve um mês do ano que a gente chegou a fazer tudo isso. Lá no escritório a gente não fica com menos de 5, 6 defesas pendentes para ser feitas. Então isso é muito bom, que a gente tem uma base muito sólida de clientes e de trabalho, só que é preocupante também, né? Esse aumento de universidades, esse aumento de subespecialidades, esses cursos de final de semana. Então, assim, nós temos várias questões. E sobre a zona de atuação, da questão da atuação, esse ano eu já fui para Florianópolis, já fui para Marabá, em menos de um ano eu fui também para Manaus, fora as outras cidades que a gente acaba realizando o trabalho. É que tem cliente nosso de Lagarto, no Sergipe. Então assim, você fala, nossa, de lá tem de Manaus. Então isso é muito legal porque o nosso nome sai difundido e cada vez mais a gente consegue trabalhar. Por exemplo, essa semana eu estive em Ribeirão Preto. Eu tive um caso de uma cliente nossa que eu precisava ir pessoalmente, que eu fui lá, atendi ela, e é muito engraçado porque todo mundo pensa que o médico não trabalha, né? Fala assim, ele está sempre atrasado. Você sabe que horas que ocorre o julgamento de processo ético? Depois das 18 horas e de final de semana. Então teve dias que eu fui para São Paulo para ter audiência que começou 1h30, 2 horas, foi acabar mais de 5 horas da tarde, que tem o julgamento em si que acontece. Então assim, é muito desgastante para o profissional da saúde e a gente, com a nossa expertise, a gente busca dar esse acolhimento, explicar como funciona. Sim. Doutor, já pegou um caso impossível? Que o médico tinha culpa no cartório, você tem que fazer a defesa, e é uma situação difícil para advogado. O profissional, Rodrigo, defesa... eu falo assim, que é melhor vamos lá, melhor benefício que a gente tem é o benefício da dúvida. Então, para todo mundo, a gente precisa ter o benefício da dúvida. A gente advoga... Ninguém quer errar na medicina. Ninguém quer errar, não. A gente faz muito essas questões de SUS, geralmente tem fraude, tem escândalos aí, a gente acaba, já são clientes nossos, aí o pessoal vem, mas você vai atender esse cliente? Eu falei, gente, benefício da dúvida. Erro médico, benefício da dúvida. Matou, não matou o paciente? Cara, um organismo ele reage de uma forma, cada organismo é de uma forma. Então, o medicamento tem as contraindicações, tem ali os efeitos colaterais. Imagina uma cirurgia. Imagina uma cirurgia de 6, 8, 10 horas, que cada organismo vai ter um comportamento. Então, existem as intercorrências que são factíveis e que são realizadas mesmo. Que são as intercorrências, elas são previstas na literatura porque vão acontecer. Agora, lógico, existem coisas que a gente sabe que foram erradas. Uma das coisas que eu não admito é quando o paciente frauda prontuário e dá para você perceber que o paciente, não, o médico, o nosso cliente, o dentista, frauda o prontuário e vem falar, eu fiz isso de errado, eu fraudei isso aqui. Eu falo, então eu não vou juntar esse documento.
Isso eu não... Porque pode caracterizar fraude processual. Processual, pode dar problema para mim, Rodrigo. Então, assim, a gente nunca orienta o cliente a fazer isso. A ética e a ética médica é no fio da navalha, né? Justamente. Uma coisa que eu sempre falo, de olhos fechados, você num quarto escuro, de olhos fechados, tua consciência vai pesar? Você está fazendo certo? Se tem dúvida, não faz. E então, a gente sempre fala isso. Tem casos que são impossíveis? Tem. E essa semana a gente conseguiu uma decisão num caso. Na verdade saiu um julgamento, agora não lembro se foi essa semana ou semana passada, tá? Que era um caso que eu tinha certeza que nossas clientes seriam condenadas, foi semana passada. E nós conseguimos o êxito. É um caso que, no meio da cirurgia plástica da nossa região, foi muito discutido. Então, assim, todo mundo chegar... Eu não vou falar nem o pouquinho, sim, porque sim. Todo mundo... o pessoal da cirurgia plástica já sabe o que é, e se eu falar vai dar uma repercussão. Mas era um caso muito atípico, que houve uma queimadura no meio do procedimento, e nós conseguimos a exclusão da nossa médica, da nossa cliente, que era a médica assistente, que era a segunda médica, e da médica anestesista. Então, a nossa tese de defesa foi acolhida. Ficou só a médica que fez realmente a cirurgia. Isso, e agora... Que não era cliente. Não era cliente nossa. E hoje, nós protocolizamos uma defesa de um caso idêntico, que nós estamos defendendo o médico principal. E aí, eu até brinquei, né? Falei, e agora? O que nós vamos fazer? Mas com a nossa expertise, a gente... Porque eu não jogo culpa... não vou jogar na culpa nas outras pessoas. Nós vamos pegar... Com a experiência, a gente sabe qual que é o papel de cada um dentro do centro cirúrgico. Vira um pouquinho médico também, o doutor? Vira. Muita experiência já. Quantos anos já atuando nessa área? O escritório está com 14 anos e desde 2015 a gente migrou para a área da saúde, defesa do profissional. Mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. Hoje eu parei de contar, mas já deu mais de 700 profissionais atendidos. Nossa, é um número muito grande. Sim. E o senhor falou da cirurgia plástica. E uma especialidade que tem muitos problemas, né? Tem a harmonização facial que não dá certo, tem muitos casos assim também. Tem. O que mais acontece, a gente tem 3 escalas de problema que são muito recorrentes no escritório. Primeiro, cirurgia plástica. Tem gente que fala, a cirurgia plástica ela não é a mais processada, mas para nós, como a gente fez um nome muito forte na cirurgia plástica, a gente... só para você ter ideia, hoje nós estamos com 3 defesas pendentes de cirurgiões plásticos. Então, assim, toda vez chega muita defesa para a gente fazer. Então, cirurgia plástica, ginecologista, tem muito, e ortopedista. No caso de ginecologista, é algum tipo de assédio? Acaba sendo acusação? Não. Isso é um ponto que a gente tem que falar. Médico, não importa a sua especialidade. Se você for tocar na paciente, se você for ver a paciente despida, coloque uma outra mulher dentro da sala. A sua secretária, uma técnica de enfermagem, uma instrumentadora, não atenda essa paciente sozinha. Por quê? Ela vai... um dia alguém vai reclamar de assédio. Então tome muito cuidado. Não importa se você... esses dias faz tempo, já um ortopedista. A mulher caiu, machucou o cóccix, ele pediu raio-x, não tinha nada. Aí ele pediu para ela colocar um jaleco e foi examinar. No que ele foi examinar, tocou no cóccix, ela falou que o dedo dele se aproximou ao ânus. E esse médico, ele falava, na hora que ele veio falar com a gente, ele falou, Stefano, nem de mulher eu gosto, o que eu ia fazer isso? Então você vê assim, é muito destoado. É uma percepção que a paciente teve no momento, que ela tomou como verdade.
Justamente. E abriu um inquérito policial, provavelmente uma investigação policial. Abriu um inquérito, abriu um... Porque tem um criminal, tem quais esferas nós temos? O criminal, o ético... O ético também, né? O civil. O CRM, que pode ser... E também, nesse caso, era com o plano de saúde. E aí abriu uma sindicância no plano de saúde para apurar. Então você pega assim, o médico hoje ele tem que ter seguro de responsabilidade civil, responsabilidade criminal. Por quê? Na hora que você vê, se é processado 1, 2, 3, você pode ser processado em 3 esferas, 4 esferas. E é longo, né, doutor? É longo. O processo é longo, o caminho é... Até se provar a busca da verdade, que é o principal objetivo, né? Para você ter ideia, nós estávamos conduzindo um inquérito policial há 8 anos. Nossa. Na cabeça do profissional... Não, isso ele pira. Então, inquérito policial é processo no CRM e processo civil. CRM e civil nós já matamos. Agora nós estamos finalizando a parte criminal, que com certeza vai ter o mesmo resultado dos outros. Sim. Doutor, isso que o senhor falou é importante. E é um procedimento já adotado pela maioria dos médicos? Tem uma acompanhante, uma colega ou algum funcionário para acompanhar esse exame? Então, sabe aquele negócio barato sai caro? Porque fica palavra contra palavra. E geralmente a palavra da vítima ela tem mais força do que do profissional. Teve um caso nosso que a paciente quis extorquir o médico. Isso é muito comum, tá, Rodrigo? Existem algumas características que os profissionais têm que entender. Paciente, psiquiatra. Então tem aquela paciente que nunca vai estar satisfeito. Ela tem que tomar muito cuidado. Aquela paciente que o marido quer terminar o relacionamento e joga toda a desculpa no corpo dela. Então e aquela que está sem dinheiro, que ela juntou o dinheiro da vida inteira para fazer um procedimento. Então são esses os cuidados que a gente precisa, que um profissional da saúde precisa ter, tá? Aí que eles fazem? A paciente vai lá sem ter o problema e acaba dando esse problema. Um cliente nosso quis ser extorquido, então a paciente alegou que ela tinha acabado de fazer um procedimento, então ele tinha feito um afinamento da cicatriz de uma abdominoplastia e tinha uma imagem do centro cirúrgico, assim, não do centro cirúrgico, tinha uma câmera na porta do centro cirúrgico e na porta da clínica, do consultório dele. Era a mesma câmera que pegava as duas entradas. Como era uma cirurgia, só um refinamento, foi anestesia local e um dormonídeo. Ela saiu ali do centro cirúrgico, foi ao banheiro, que dava para ver a entrada do banheiro, fez ali, colocou a roupa e foi para a clínica do médico. Saiu do consultório dando risada rumo à recepção, sabe, assim, uma pessoa que não tinha feito nada. Foi para... Tava normal, sabe? Mas as imagens foram usadas como prova. Como prova. O que aconteceu? Ela alegou que ele tinha abaixado a calcinha dela no meio na hora que ela entrou no consultório dele e feito um assédio ali. E aí a gente falou assim, quem foi assediado não sai sorrindo, feliz do consultório. Ou seja, deu para demonstrar a má fé dela. Aí hoje esse profissional só atende com outra pessoa, mas esperou isso acontecer. Se não tivesse as imagens, a situação dele poderia... Ele teve que gastar muito dinheiro comigo. Assim, por quê? Teve que responder o processo civil, processo criminal e processo ético. E não tem seguro nenhum que dá cobertura desse tipo de coisa. Então, assim, é importante ter assessoria jurídica e ter um seguro. Porque se você for acusado de um erro médico, você vai ter teu colchão ali que vai poder garantir. Sim. E, doutor, contratação de profissional como o senhor, como de seguro, tem que ser, hoje o profissional tem que ter, o profissional de saúde. Nós estamos falando muito em médico, mas qual que é o leque de atuação? São os médicos, os dentistas
enfermeiros e estetas em geral. Então, você pega o próprio esteta, o biomédico, o farmacêutico, o esteta também. A gente advoga para laboratórios de análise, laboratórios patológicos. Porque é o seguinte, Rodrigo, não é que o profissional da saúde ele não quer errar. Só que o erro, infelizmente, acontece. E aí tem duplas checagens, por exemplo, um laboratório patológico ou de resultado de laboratorial mesmo, análise laboratorial, ela tem a margem de segurança, mas tem a margem de erro. Por isso tem as duplas checagens e tem as lâminas que ficam guardadas. O paciente não sabe disso. Então, que é? Você está com dúvida? Pede uma reanálise da lâmina. Isso é permitido e o próprio laboratório faz. Mas, doutor, a gente tem histórias, por exemplo, na questão da AIDS no passado, né, principalmente, quando muitos diagnósticos foram imprecisos ou incorretos. Devasta a vida da pessoa. Devasta. Ou também outras doenças, como câncer, alguma outra. O senhor já pegou casos assim? Porque tem que usar muito de empatia, né? O senhor usa muito de empatia. Sim. Pro profissional e para a questão da pessoa também. Aí como é que fica, né, a atuação? Teve um outro caso, eu vou voltar para isso. Teve um outro caso que era meio que impossível, uma sonda nasogástrica foi pro pulmão e passou a alimentação, o paciente veio a óbito. O médico precisa ter defesa. Conseguimos uma boa defesa na esfera civil, na criminal e na ética. Na civil não teve como, ele foi condenado. Teve que pagar a indenização. Teve que pagar a indenização, porque realmente... São indenizações altas. São. Essa aí era uma pessoa de idade e foi na casa de 1 milhão, assim. Então era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas já era com uma idade avançada. O duro é quando é criança. Você comprovou o erro médico nesse Comprovou. Não tinha como não comprovar. Mas a gente conseguiu demonstrar a falta de dolo. Sim. Então, criminalmente, não teve consequências. Foi arquivado. E na esfera ética teve uma pequena condenação ali, mas não por conta disso. Teve uma pequena condenação por conta da omissão dele mesmo, da negligência, na verdade, desse caso. Sim, a negligência não tem defesa, né? Até tem, mas... É difícil, né? Tem que ser, é difícil. Quando fica comprovado ali, é bem complicado. E a gente ouve muito esquecer materiais no interior do paciente. Já pegou também desse tipo de... Deixa eu te falar da análise patológica antes. Sim. A análise patológica, esse foi um caso bem... A pessoa retirou a pinta. A gente já pegou mais de mas esse foi uma paciente veio a óbito. Nós conseguimos excluir a responsabilidade do nosso cliente. Isso tem muito, Rodrigo. Ela vai fazer uma cirurgia de retirada de útero, retira algo, vai mandar para análise. A médica faz tudo certo, mas quem tem que encaminhar para o laboratório não é o médico. E aí, às vezes, é jogado no descarte. E aí não tem o material para mandar. O que acontece? Depois dá uma metástase na pessoa, não tem o que ser feito. Não foi feita a análise correta. Correto, porque não teve material. O médico tirou, só que quem deveria ter mandado circulante ali não mandou. E aí a pessoa acaba tendo vários problemas. Teve um agora Mas o exame não pode ser refeito? Às vezes pode, mas... Ela não sabe que perdeu. Não sabe, a paciente não sabe que perdeu, o médico não sabe que perdeu. E aí fala assim, fica esperando. E geralmente isso é o quê? SUS. Entendeu? E aí nós tivemos um outro caso que o paciente retirou um melanoma, né? Tinha ali um melanoma. Câncer de pele. E teve um erro na análise anatopatológica. O patologista não viu que tinha um melanoma. O paciente dali 3 anos foi refazer, estava com metástase já, entrou com a ação. Aí nesse caso a gente tem que ser humano também. E aí
conversei com o pessoal, chegamos num acordo, porque para pelo menos dar conforto para essa pessoa até o final da vida. Então a gente fez um acordo ali e acabou conseguindo resolver essa situação. Sim, amenizar um pouco a situação. O que eu vejo é o seguinte, a advocacia não é só você ganhar, só seu cliente ganhar. A gente tem um dever também. E às vezes ser justo é um dever que a advocacia nos proporciona. Eu lembro uma vez, quando eu comecei minha carreira, eu peguei uns clientes que eles eram muito estelionatários. Eles viviam dando golpe, mas viviam. E aí eles chegaram para mim e falaram assim: você defende a gente? Eu precisando de dinheiro. Eu falei: defendo. Só que é o seguinte, todo mundo que entrar com a ação, você vai devolver o dinheiro. Eu defendo nesse sentido. Eu não concordo com o que vocês estão fazendo, mas quem fizer coisa errada, vocês vão devolver o dinheiro. Meu papel era esse: entrava com a ação, ia lá devolver o dinheiro. Homologava um acordo. Homologava um acordo, não virava processo criminal, não virava nada. Aí depois o escritório começou a ter uma recorrência, eu já falei: isso aqui não é pra mim, vocês seguem o de vocês. Aí eu lembro que até algumas pessoas me questionavam: nossa, mas como fica a tua consciência? Eu falei: minha consciência fica que quem lesou reparou o dano de quem reclamou. Então, na advocacia, eu estou cumprindo o meu papel. Doutor, então, a questão de esquecer material ou equipamento no interior da pessoa, o senhor já pegou casos assim? Já. Nós temos alguns casos enigmáticos nessa parte. Tesouras, né? E a pessoa passa sente dor. Então, tesouro eu nunca peguei. O que a gente pega, às vezes é gaze, compressa. Hoje existem algumas questões ali. Fizeram um protocolo, né? Existem alguns protocolos de segurança. E também existem filamentos que, se você for tirar o raio-x, aparece o local que está. Só que, gente, você pegar uma gaze, uma compressa encharcada de sangue, isso no meio de uma cavidade abdominal, você não consegue identificar. Então é muito fácil você criticar algo nesse sentido que você não está no ambiente, está vivenciando. E também existem, sabe aquelas telas que o pessoal coloca abdominais quando estoura a hérnia? Às vezes tem muitos exames que dão um falso positivo e falam que é gaze e na verdade são aquelas telas. Então, por isso que uma defesa ela tem que ser muito bem conduzida, porque uma tela pode ser confundida com uma gaze. Sim. E isso pode virar um processo gigantesco. Doutor, como é que está a jurisprudência para cima? Nós temos a primeira instância, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, não sei se chega no Supremo também. Qual que é a jurisprudência? A favor ou contra o profissional médico? Hoje, Rio Preto está vivendo uma calamidade de peritos. Rio Preto tem pouquíssimos peritos médicos bons. O estado de São Paulo também enfrenta um problema sério disso, mas Rio Preto está assim, lastimável. Ou o judiciário toma um posicionamento, ou nós vamos ter cada vez mais decisões injustas e, consequentemente, jurisprudências ruins. Falta o perito para analisar o possível erro médico. Isso, o juiz é leigo. Ele não sabe. Não sabe. Não dá para você achar que o juiz vai saber tudo. O promotor tem o Ministério Público. Também não, muito menos. A promotoria não sabe o que está fazendo. E ela não tem ali um parecer antes. E isso piora muito a situação. E aqui em Rio Preto nós estamos vivendo uma crise, porque existem 2 ou 3 peritos que são muito nomeados, que infelizmente não têm capacidade técnica para isso. E aí você começa a ver um monte de laudo ruim, que você tem que... Nós, como advogados, nós temos um trabalho gigantesco para rebater isso. Você tem que contratar um outro profissional. A gente sempre contrata um assistente técnico, a gente tem uma equipe que nos auxilia. Aí já faz parte.
Então, assim, a gente tem algumas equipes que nos auxiliam e que nós nomeamos esses assistentes técnicos para conduzir. Porque o juiz é leigo. E com certeza ele vai ser leigo. Só que vai lá, tem os peritos que eles são obrigados a utilizar os peritos que estão cadastrados no site do tribunal. E esses peritos não conseguem ter capacidade técnica para fazer uma boa perícia. E aí você começa a ter um monte de injustiça. Hoje, a gente consegue, por muitas vezes, descaracterizar o Código de Defesa do Consumidor como verdade absoluta. A gente usa que o profissional da saúde, ele precisa ser comprovado o dolo, a culpa dele na circunstância. Então, se ele não tem culpa, então se ele não foi negligente, se ele não foi imperito, se ele não foi imprudente, nós conseguimos demonstrar isso. É diferente de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, se houve o dano, ela vai ter um trabalho muito maior para comprovar isso. Então, se o médico errou, ou se teve um erro de processo interno dela, muitas vezes ela vai ser condenada ali. Sim. Os atendimentos são mais mulheres, mais homens? Qual que é o perfil do cliente do senhor? Assim, são médicos, médicas? Ou atende tem tudo Rodrigo, um pouco? atende tudo um pouco. E as especialidades? Todas também? É difícil a gente falar se tem mais homens, tem mulher. Quem dá mais trabalho para nós são os homens. Os pacientes homens? Não, os médicos. Os médicos, os dentistas. Eles dão muito trabalho. Nossa Senhora. Às vezes nem não contam toda Não, quer ser esperto. Muitas vezes. E aí são muito. Aí fica um pouco mais inseguro. As mulheres, acho que elas são mais decididas, viu? Então elas sabem o que aconteceu, elas confiam mais, o homem já é mais desconfiado. Agora, a questão de pacientes, quem entra com mais ação geralmente é mulher. A gente recebe muito. Por quê? Cirurgia plástica, geralmente é mulher. Ginecologia e obstetrícia é mulher. Então, acontece muito. A mulher vai fazer uma esterectomia, retira ali o ovário e acaba tendo aderência, isso ninguém sabe. O útero, o ovário, ele acaba grudando na bexiga. E na hora que retira o útero, o ovário, tem um rompimento da bexiga. Aí começa a urinar, ela perde a forma, a urina vaza. Então as pessoas às vezes têm que usar fralda até poder fazer uma outra cirurgia. E que essa cirurgia já não é com o ginecologista, é com o urologista. E aí você começa a virar uma confusão e eles acham que isso é erro médico, e não é. Então é muito caso, são assim, é muito comum e são muitos casos. E temos colegas advogados que pegam esse material na mão sem conhecimento técnico e entram com ações que não vão ter. Aí eu adoro, nós adoramos isso. Quando você pega. Porque acontece muito. Acontece demais esse tipo de coisa. O pessoal fala assim: Stefano, você acha que a inteligência artificial vai ajudar ou vai piorar? Eu acho que vai ajudar, porque vai diminuir um pouco disso e eles vão começar a entrar com aquilo que realmente precisa. Por quê, Rodrigo? O que eu vejo que aumenta a judicialização? A má preparação desses advogados, a má formação das universidades e a questão do paciente não ter que pagar para entrar com a ação. Então você pega a maioria dos pacientes, eles se declaram pobres e aí eles não pagam as custas processuais. Mas é um direito à justiça para todos, doutor. É um direito à justiça, mas não precisa sacanear também, né? Aí você vai lá, o cara tem uma Hilux. Pô, o cara mora num condomínio fechado. Ou o cara tem uma profissão que você sabe que ele... Aí você pede o extrato bancário dele. Essas informações faz parte da defesa. Faz parte da defesa. E aí o cara vai lá, junta o extrato dele. Porque o paciente quer demonstrar que ele teve um prejuízo, além do físico, moral, isso dele. E aí a gente tem ações de 1 milhão, 2 milhões que a pessoa fala que é pobre. Só que ela fala assim, eu ganhava 20 mil por mês. Aí o meu acidente, o erro médico fez com que eu não tivesse mais salário. Isso. Aí você começa a pensar, então junta
os extratos anteriores. Aí a pessoa junta para mostrar a capacidade. Aí você fala, aí você vê lá, Nubank, BTG. Aí você fala, e agora? Junta o de agora para comprovar que você é pobre. Ela vai e junta do Bradesco, sabe? Esses de um banco que ela não tem movimentação. Aí você pede pro juiz, fala, juiz, e essas outras aqui que ela movimentava mais dinheiro? Por que ela não junta? O senhor faz a investigação também. Também. Né? Então, assim, o trabalho da advocacia é muito legal por causa disso. Sim. Ô Stefano, eu queria conversar com você, a gente está caminhando, eu agradeço demais a sua presença aqui, porque ela é importante. E eu queria saber, você recebeu uma homenagem na Câmara. Qual foi o título que você recebeu e quem concedeu? A gente esteve lá, foi, olha, lindíssimo. Eu nunca tinha visto alguém chamar mulher para ir na tribuna junto ao ser homenageado. E você fez essa homenagem à sua esposa, né? Com certeza. Que até está aqui nos bastidores acompanhando a nossa gravação. Ela está aqui, ó, tá ali escondidinha, olhando a gente. Eu falo que a vida é uma parceria, né, Rodrigo? E a gente tem que tentar acertar mais do que errar. E quando a gente erra, a gente fica numa situação e que a gente, não quando a gente quando acontece alguma coisa que a gente não consegue, a gente fica naquela situação e a gente precisa ter das pessoas que nos apoiam a dar um passo depois do outro nos momentos de dificuldade. E hoje eu tenho minha esposa que me ajuda muito. Qual o nome dela? A Cíntia. Sim. Então, amor, eu te amo, tá? Ela vai ficar aparecendo no YouTube. Pode ficar. E assim, ela faz parte da minha história, eu faço parte da história dela. Então, isso nada vai mudar. Foi. E aí, Rodrigo, a gente passou por muita dificuldade. Eu falo abertamente, eu tive crise de pânico, eu tive depressão. E a gente passou muitos momentos difíceis e passamos isso juntos e superamos isso juntos. Então quem está ali junto com a gente, quem conhece um pouco da nossa história sabe. E na hora que eu recebi essa homenagem, eu falei, pô, eu estava ali, tanto que ela participou de toda a cerimônia, e na hora de eu falar, de eu agradecer, porque eu só tinha que agradecer. Você viu que eu não chamei ninguém para ostentar, eu chamei as pessoas que realmente eu gosto e as pessoas que eu queria que estivesse presente. Eu agradeço muito o Pedro Roberto, que foi o vereador Pedro Roberto, que foi quem prestou essa homenagem. Então eu ganhei a medalha do brasão do município e eu sou comendador. Agora é comendador, né? Comendador Stefano. Então o pessoal até brinca, né? Comendador Dr. Stefano. Mas você recebeu uma das maiores honrarias de São José do Rio Preto. Justamente, com a minha pouca idade, né? 38 anos, sim. Receber. E assim, o Rodrigo, eu não tenho pretensões políticas nenhuma, né, cara? Isso que eu ia te perguntar, porque você recebe na Câmara, eu não tenho, os holofotes já viram pra você. Mas eu não tenho. Eu até brinco, assim, eu prefiro ter tranquilidade na minha família. Eu gosto muito de política, muito, muito, muito. Mas não... A gente se conheceu, inclusive, no Hospital de Base, num evento. Foi, né? Foi. E assim, eu não tenho pretensão, pra quê? Você fazer o certo, você trabalhar direitinho já dá muito trabalho. Então, a carreira não deixa, né? Não deixa. A atuação sua profissional consome demais, muito tempo, né? Eu não conheço alguém, assim, até a gente conhece, mas esse ano eu já viajei 88 vezes. Em um ano. Nesse ano agora, de 2026. Nós estamos em agosto. Então, cara, é um volume muito grande. E eu sempre quis isso para minha vida. É cansativo, mas é gratificante. Sim. Ô, Stefano, você está falando numa situação de uma... É lógico, você é um advogado que é renomado hoje, reconhecido pela área de atuação. Nós temos outros profissionais igual você que faz esse trabalho que você faz, ou ainda não. Até para os estudantes de direito que querem exercer a advocacia, não sabem o que fazer, porque hoje, cada esquina, se você tem que fazer alguma coisa diferente, senão você não consegue pescar o cliente, né? Ô Rodrigo, nós estamos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, inscrito com mais de 500 mil advogados. Nós vamos colocar aí que a população do estado de São Paulo, que é 22 milhões,
Eu não sei o número, mas deve ser por volta disso. Então, se a gente colocar 500 mil, a cada 4 pessoas um é advogado. É muito. Então, assim, tem campo para todo mundo. A advocacia, dá para você fazer uma advocacia séria, uma advocacia profissional. Tem chances de crescimento. E abrir a caixa, você tem que se especializar em alguma área, civil, previdenciário. Vou ser advogado civil, mas civil generalista não vale a pena. Então, assim, eu vou me especializar. A gente especializou no profissional da saúde. Então, hoje a gente atende o profissional da saúde, a gente atende a clínica, atende a família dele. Então, a gente tem a parte de família e sucessões. Nós temos a parte trabalhista. A gente tem a parte de cobrança. Tudo que um profissional da saúde precisa, a gente tem lá. Mesmo porque a sua maior propaganda é o boca a boca dos médicos. É, né? O boca a boca, com certeza. O doutor conseguiu o meu processo, eles comentam isso assim, né? É uma classe muito unida, né? Os médicos, assim, né? Você sabia que não? Você acha que não? Não são. Quem tá ali no dia a dia sabe que o médico fala mal do outro, o médico briga com o outro e ninguém entende isso. O dentista é a mesma coisa. Mas publicamente parece que é unido, mas não é. Ou aí um fala assim, esse aí tá ganhando dinheiro fazendo coisa errada, esse aí não sei o que lá. Eles adoram. Eu escuto porque hoje, como a gente está muito bem posicionado, a gente é cliente, a gente tem como cliente os dois lados. Então você acaba escutando, a gente acaba tomando um posicionamento, mas eu não vou colocar um profissional contra o outro, mas eles têm muita rixa. E vaidade. A vaidade é um problema muito grande. Por isso que eu falo, vamos acolher, vamos escutar. Às vezes, uma coisa que eu não admito é coação. Se um médico que tem um grau hierárquico maior que o outro quer coagir, cara, isso pra mim é inadmissível. De que forma? Eu entro e brigo. De assumir um erro, por exemplo? Não, às vezes assim, escala de plantão. Um quer impor aquilo. Às vezes um grau hierárquico dentro de um hospital ou de um plano de saúde. Às vezes a pessoa tem uma ascensão profissional, aí ela acaba minando as outras pessoas e abusando mesmo. Não, o senhor também faz essa defesa dessa parte mais trabalhista, essa questão mais... Fazemos. A gente tenta fazer um meio de campo muito grande para proteger o profissional. Hoje, o que o profissional precisa de auxílio, nós temos equipe. Eu agradeço demais a sua presença. Qual que é a dica de ouro para os médicos aí que não querem ter problemas nos seus atendimentos às pacientes, principalmente mulheres? Que temos, o senhor falou aqui, que tem muitas denúncias aí de possíveis assédios. O que o senhor falaria para esses profissionais? Você, médico ou médica, dentista ou não, e também os enfermeiros, você, profissional da saúde, que vai atender uma mulher, ou um homem também, e vai encostar, vai tocar em partes íntimas, primeiro, se apresenta, explica o que você vai fazer e aonde você vai tocar. Porque é muito complicado. Às vezes existem casos de médicos que vão fazer exames endovaginais e que tem que colocar o aparelho ali, o Rodrigo, e não explica. Então, às vezes, você se apresentar, explicar o que você vai fazer, você ganha a confiança da pessoa e a pessoa não se sente abusada. Então, é muito importante isso. E primeiro, explica e atende com uma outra pessoa, geralmente uma outra mulher, para não ter esse tipo de situação. Coloca tudo no prontuário. Prontuário é importantíssimo. Esclarece as dúvidas. Termo de consentimento é a melhor coisa. Um exemplo que eu dou: quem aí já foi para Disney? Lá tem tempo que você vai esperar na fila. Você alinhou a expectativa, ninguém fica bravo na Disney porque está na fila e a fila está demorando. Então você alinhou a expectativa com aquele teu paciente, dificilmente você vai ter problema. E não prometa resultado. E também para o paciente é importante saber disso também. Com saber certeza. Se perguntar para o médico, o que vai ser feito? Isso é fundamental. E se o teu médico não perguntar, pergunta para ele, questiona. Fala assim, existem outros tratamentos que eu possa fazer?
Porque aí você vai tendo um diálogo, você vai tendo mais confiança. E às vezes as pessoas ficam com medo de falar. E não, quanto mais você fala, mais confiança você tem sobre o assunto, você vai tendo mais confiança no médico ou do dentista. Então vai tendo uma relação mais harmoniosa e com menos processo. Sim, o diálogo sempre é importante, né, doutor? Com Tire certeza. suas dúvidas, Tire. pergunta para o profissional, não fica com medo, às vezes você entra no consultório, você é a primeira consulta, você o profissional também não conversa, né? E tome cuidado com os gurus de internet. Porque existem muitos profissionais que falam um monte de besteira aí, então, paciente, toma cuidado. Vê realmente quem está falando, o que ele está fazendo, se esse médico tem especialidade, se ele tem estudo, e se não é só um cursinho de final de semana, não. O legal é o CRM, né? Consulte CRM, pergunta. Consulte CRM, consulte CRO, cuidado com os falsos médicos. Então, isso é muito importante. Tá certo. Doutor Stefano, olha, eu agradeço demais a sua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Volte outras vezes. O senhor que agora é comendador aqui em São José do Rio Preto, já se acostumou com o título? Você brinca demais? Eu brinco, eu estava no Tech Summit essa semana, o pessoal, ô comendador Stefano, eu falei, poxa vida. Então assim, o pessoal brinca, a gente leva numa boa, porque é engraçado, né? É legal esse título. A gente divulgou, inclusive, a sua homenagem nas redes sociais do Diário do Rodrigo Lima. A repercussão é grande, né? Muito grande, bacana. É muito bacana. E, Rodrigo, uma coisa que eu achei muito legal, tinham as pessoas que estavam lá nem imaginavam o que era, e depois eu falei, nossa, mas que interessante, que legal que foi. Eu achei fantástico e assim, que venham outras, né? Que venham outras, bacana. Se Deus quiser. Stefano, eu te agradeço demais. Se você quiser deixar um recadinho aqui pro pessoal, a gente falou agora há pouco sobre a questão da área médica. Como é que o pessoal pode procurá-lo para ter o atendimento? Não só os profissionais, se paciente também se sentir de alguma forma. Só faz o profissional da saúde. Só faz o profissional da saúde. Essa é uma decisão que a gente tomou lá atrás e que vem dar Você não entra com ação contra médico? Não. Eu não entro com ação contra médico. O que eu defendo o paciente, se ele precisa de um insumo ou uma negativa do Estado, aí isso a gente acaba ajudando. O que eu falo para as pessoas? Se informem. Qual a melhor forma de você saber, de confiar num advogado, é se informando. Então, me procure nas redes sociais, Cossenza Stefano, e o do escritório é Stefano Cossenza ADV. Obtenha as informações que a gente tem e procure sempre um advogado da sua confiança. Tá certo, bacana. Olha, agradeço você que acompanhou aqui o podcast, Dr. Stefano. Depois você pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X. Porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço e até a próxima, turma. Até mais, muito obrigado. Tá certo.